Olá a todos, vamos seguindo com a disciplina de Estudos Literários 2, né? Nessa aqui é a semana número 4, então a gente teve já aquela primeira introdução, depois a gente falou um pouco de teorias literárias, semana passada um pouco sobre críticas e hoje então a gente fala sobre gêneros e também relacionando um pouco com a crítica, né? Mas principalmente falando sobre os gêneros literários. Então vai aos poucos ficando mais tranquilo aqui até o conteúdo em relação aquele caminho que a gente está seguindo no sentido de chegar no jornalismo literário, né, no livro reportagem, etc. A gente vai mais ou menos já delineando dentro desse conteúdo, né, que é o conteúdo da disciplina, para focar, né, no que é para ser a partir de então o principal foco da disciplina, que é a parte do jornalismo literário, né? Mas a gente ainda está nessa fase de fazer um apanhado geral das teorias, de algumas das teorias literárias, né? Pensando já em como que a gente vai poder relacionar depois com o jornalismo literário. Então eu vou colocar hoje para vocês, além desse vídeo, né? Eu vou colocar para vocês um textinho que quem fez no semestre passado Estudos Literários 1, eu trabalhei também com esse texto, né? Então, claro, pode reler, enfim, mas porque é o principal, né, desses gêneros que a gente vai relacionar com o jornalismo, né? Então, quem não fez Estudos Literários 1 no semestre passado, não, né, não para recuperar não, né, mas para não ficar atrás, né, em relação a esse conteúdo. Então, que é um texto sobre narrativas, né, que a gente vai ver aqui que é um dos três principais gêneros, né, da literatura. Então, falando já sobre os gêneros literários, né, o primeiro gênero que a gente vai ter, né, não que necessariamente não tem uma ordem, né, mas o primeiro que eu menciono aqui então é o gênero lírico, né, que está presente principalmente na poesia, né, textos poéticos, né, existem N autores aí que aí claro daí vão ter estudos mais aprofundados, né, sobre a poesia, né, tem vários autores aí brasileiros e internacionais, enfim, que vocês devem conhecer, né? No caso do Rio Grande do Sul, aqui tem o Mário Quintana. Em termos nacionais, né, do Vinícius de Moraes. Inclusive tem um documentário sobre o Vinícius de Moraes, se eu não me engano está na Netflix, não me fugiu o nome, né, desse documentário, que é bem interessante, né, mostra a vida, a vida e a obra do Vinícius de Moraes. É muito interessante. Tem termos daí internacionais aí, Jorge Luiz Borges, argentino, né? Cada um né, marcou seu espaço na literatura ocidental ou regional, né? Por determinadas características, né? Então, mas aqui a gente traz mais no sentido de vocês saberem que, né, esse é um desses três principais gêneros aí, né, que é abordado pelas teorias literárias, né? Então é possível sim de se relacionar. A gente tem jornalistas que também são poetas, que publicam livros de poesia. O Demetrio Azeredo, por exemplo, é um professor de jornalismo, jornalista, e ele tem vários livros de poesia. E é possível, né, até utilizar no jornalismo mais literário, claro que são exemplos mais difíceis de se encontrar, mas, né, é um gênero literário. Eu vou deixar por último então o narrativo, né, e o segundo então é o gênero dramático, né, que são aqueles textos escritos para serem encenados, né, roteiros de filmes, de peças de teatro, os livros, boa parte até eu não tenho aqui nenhum muito em mãos, tem aqui sim, Shakespeare, né? Eu derrubei aqui o celular. A Comédia dos Erros é um exemplo. Tem, enfim, praticamente todos os livros do Shakespeare, né, são escritos em formato de diálogos, né, para serem com personagens, para ser
interpretado, né, mas são obras literárias que podem ser lidos tanto enquanto livros, né? Romeu e Julieta, por exemplo, é um classicão, né, que você pode se pegar o livro, até não tô com ele aqui por perto, mas é um livro curto, né, pode ser lido enquanto literatura, né, como pode ser interpretado e consumido, digamos assim, num termo mais contemporâneo, enquanto filme ou enquanto peça de teatro, né? Então, esse tipo de texto é chamado texto dramático, né? Até roteiros de filmes de cinema às vezes são disponibilizados como livros, né? O Homem que Copiava, do Jorge Furtado, por exemplo, é um roteiro de filme, né? Mas que também tem publicado naquela coleçãozinha da LPM Pocket, né? O texto, né, do filme enquanto obra literária, né? Então esse gênero é chamado gênero dramático, né? Que é para escrito já pensando em ser encenado, né? É claro que pode escrever um livro nesse formato sem ser um livro escrito sob encomenda para o teatro ou para o cinema, mas vai ficar lá como uma sugestão, né, de interpretação dramática, né? Daí o nome. Por exemplo, Cravo e a Rosa é a novela da Globo de anos atrás, início desse século aí, início de 2000 e pouco, se eu não me engano. É a Megera Domada, né, do Shakespeare, né, em que foi feita a novela, né, baseado nos textos. Shakespeare aparece muito, né, aparece nos episódios, principalmente, claro, o Roberto Bolanhos, né, o Chaves Chapolin, ele era fã de Shakespeare e muitas das histórias. A Comédia dos Erros tem um episódio do Chapolin, né, que tá ali presente, a Comédia dos Erros, Romeu e Julieta, enfim, Hamlet e várias, né, praticamente toda a obra dramática do Shakespeare aparece em algum dos episódios de Chaves Chapolin, enfim. Então, esse é o gênero dramático. Então a gente tem o gênero lírico, né, que vocês sempre vão pensar na poesia, né, em textos poéticos, e o gênero dramático como textos que são escritos em formato para serem interpretados, né, geralmente com diálogos, personagens, etc. Mas o que vai interessar para a gente mais aqui, né, no caso já pensando daí no jornalismo literário, é o gênero narrativo, né, que são as narrativas, as histórias narrativas. E aí tem esse texto que eu vou colocar para vocês então, que é a Teoria da Narrativa, a Narratologia, que é do professor Luiz Gonzaga Mota, né, que ele tem um livro que se chama Análise Crítica da Narrativa e que é utilizado inclusive como método de pesquisa, né, acadêmica, né, de narrativas, tanto na área das letras quanto na área da comunicação. No caso, o professor Luiz Gonzaga Mota, ele é da comunicação, então ele se tornou uma referência sempre que alguém vai pesquisar narrativas jornalísticas, né? Inclusive ele tem capítulo em que ele fala especificamente sobre narrativas jornalísticas. Eu coloquei esse, então, em que ele vai tratar de uma maneira geral sobre as teorias da narrativa, e que, claro, vocês podem também sempre pensar relacionados ao jornalismo, apesar de que nessa obra ele também vai falar sobre, especificamente em outros momentos, sobre narrativas jornalísticas. Como eu falei, é um trecho do texto, é o capítulo 3. Quem fez semestre passado, então, Estudos Literários 1, né, eu passei esse texto, então pode só dar uma revisada, ou se quiser ler de novo pode ler. E quem não fez, né, fica a leitura aí como complemento, né, do vídeo. Porque até nesse trecho tem aqui um item que ele fala mídia e a comunicação narrativa. Então no livro ele vai trazer que é possível se analisar a narrativa tanto de uma obra, porque sempre que se fala, a gente está falando de gêneros literários, então sempre que se fala de análise narrativa a gente está pensando principalmente na literatura e em livros, e em especial muitas vezes o imaginário popular leva a romances de ficção principalmente. E nesse livro do Gonzaga Mota ele vai colocar análise narrativa para tudo, né? Para ensaio fotográfico, para peças de publicidade, comerciais de televisão, reportagens, não só livros reportagens, mas reportagens mesmo, matérias, notas, notícias, enfim,
encarando tudo como narrativa, né? Tudo que dá um sentido, que tenta ordenar em palavras ou em símbolos, né? O mundo real ou imaginário, verossímil, né? Que é aquilo que não necessariamente aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Então, claro, uh, é um texto não muito extenso, né? Mas, opa, aí vocês podem ler esse texto. E aqui daí a gente vai voltar para a parte da narrativa na literatura, né? Esquecendo daí um pouco essa parte da narrativa enquanto tudo, enquanto narrativa, mas pensando na narrativa dentro da literatura, aí tem algumas formas, né, de narrativa que podem ser pensadas. Esse é do Eduardo Reis, né, o livro de estudos literários dele, se não me engano, a introdução aos estudos literários. Parará, deixa eu ver aqui nas referências. É do Carlos Reis, é Conhecimento da Literatura, Introdução aos Estudos Literários, mas aí eu trago para vocês aqui o que ele coloca, né? Que como eu comentei para vocês, a gente tem essa limitação de que nem todas as obras são disponibilizadas no online e vocês estão sem acesso também à biblioteca. Mas então eu trouxe aqui essa divisão, né, de algumas dessas formas de narrativas, dessas formas de narratividade, né? Então, algumas, claro, daí a gente vai pensar depois naquelas em que a gente pode relacionar melhor com o jornalismo literário. A primeira dela é a ideia do mito, né, enquanto narrativa literária, e aí pega principalmente as narrativas que tratam principalmente dos deuses da Grécia Antiga, né? Então é aquele relato fantástico que geralmente tem uma tradição oral, né? Narrativa de tempos heróicos principalmente, né? Muitas foram colocadas em livros, né? Então essa é a primeira, né? Que é diferente da lenda, né? O mito geralmente tem essa ideia do relato fantástico. Então o exemplo mais clássico, claro, vem do próprio termo, né? Da mitologia grega, né? Então são as principais referências, né, quando se fala nesse tipo de forma narrativa. A lenda, né, já é aquela narrativa que amplifica, né, os conhecimentos, tendo também uma evocação poética, né, mas também apela para as crenças populares. Então aí, né, até às vezes acompanhando os temas da minha filha, que está com 10 anos, está no 5º ano, ela já estudou, né, então vocês também ao longo da vida, da trajetória de vocês na educação, vocês também em algum momento estudaram as lendas, né? Não é novidade para ninguém, né? Então, lobisomem, negrinho pastoreiro, outro cor-de-rosa, né? Então, são algumas lendas, né? Que também tem essa relação com o popular, né? Com a ideia da tradição, da cultura popular, né? E no Brasil a gente tem muito, né? E muito dividido por regiões, né? Então, algumas lendas são muito contadas aqui, por exemplo, na região sul, outras são mais tradicionais na região norte e assim por diante. Claro que cada um desses elementos tem estudos específicos, aprofundados, que aí vão trazer a origem, vão trazer a história, vão trazer os tipos, né? Dentro desses tipos de narrativa tem os tipos de lenda, tipos de mito, tipos de outras formas de narrativas. Então, a outra também é a epopeia, né, que geralmente também é um relato de uma forma poética, de uma forma extensa, né, são relatos memoráveis em forma extensa e poética, né, de grandes conquistas principalmente. E aí a próxima, aí são textos até que remetem mais a questões históricas, né, geralmente são. Claro que tu pode pegar a teoria e descrever a epopeia e pensar numa construção literária de uma epopeia mais recente, mas se remete geralmente a tempos mais remotos, né? Relaciona-se bastante com questões históricas, né? E de cultura popular principalmente.
A novela, que é uma narrativa ficcional, que ela é dividida em capítulos, ela é mais breve geralmente do que o romance, né? Então tem menos personagens, é menos complexo, né, do que o romance, a novela na literatura. Dá para se relacionar aqui até com o mix da novela com o romance na literatura e já no jornalismo, que é a história dos romances e folhetins, né, que eram romances que originaram diversos livros, inclusive diversas obras clássicas, que eram publicados em capítulos, né, nos jornais, e que já utilizavam técnicas literárias que são utilizadas até hoje, né? Por exemplo, nas telenovelas e em outras narrativas, né? Que é aquela retomada no início de cada capítulo do que aconteceu até então, e também assim a construção de uma narrativa de que se a pessoa, por exemplo, pensando no tempo dos romances folhetins, se ela fosse perder, se ela não lesse, não conseguisse ler a historinha lá na quinta ou na sexta, ou na quinta e na sexta, ela não iria perder o fio da meada, né? E essa técnica é também utilizada nas telenovelas, então se a pessoa não consegue assistir 2, 3 dias, capítulos na semana, ela não perde o fio da meada. E se pegar outras narrativas, até pegando aí um exemplo que está aí em prática, que tem gerado bastante polêmicas por outros motivos, mas que também conta com várias estratégias narrativas, são os reality shows, e no caso específico, se pegar do que está rolando hoje do próprio Big Brother, né? Que tem essa retomada em outros também, outros realities, né? Essa retomada do que aconteceu ontem, então começa às vezes com a retomada do programa anterior, etc. E também as eliminações semanais mesmo lá na Fazenda, nos americanos, né? Agora, enfim, no próprio Big Brother americano, no italiano, etc. São pensados, né, com técnicas narrativas, aí tem questões como personagens, etc. E tem N estudos, né, de pegar teses e dissertações de mestrado e doutorado na comunicação. Tem vários pesquisadores que escreveram e analisaram essas técnicas narrativas, né, em outros produtos culturais que não apenas a literatura. Então, mas o romance folhetim, ele dá origem, né, a esse modelo, e ele vai, e claro, né, Charles Dickens, em termos de literatura universal, foi um dos autores. No Brasil a gente teve o Nelson Rodrigues, escreveu romance folhetim, enfim, vários autores da literatura clássica, universal e brasileira, escreveu, e alguns dos romances mais famosos da literatura tiveram origem no romance folhetim, que depois foi migrado para a radionovela e depois foi migrado para a telenovela. E depois, né, se desenvolveu em diversos formatos narrativos, como as séries que a gente tem aí hoje, minisséries, séries, etc. Por temporadas, enfim. O outro gênero, então, é a crônica, que geralmente tem... Aí sim é um gênero que é interessante, porque esse gênero está classificado tanto enquanto um gênero na literatura, nas teorias da literatura, quanto nas teorias de jornalismo lá no gênero opinativo, né? Então a crônica é um dos símbolos, né, da mescla entre jornalismo e literatura, que geralmente tem essa relação com o cotidiano, né? Não é ficcional, se é estritamente ficcional, é um conto, obviamente, mas que é até a próximo tipo de narrativa, forma de narrativa, mas que pode se valer da ficção, né? Então acontece muito de um cronista contar uma historinha ficcional, mas no fim fazer uma relação com um fato político, com uma questão de futebol, com uma questão de economia, enfim, com uma questão até jornalística, né? O cronista, claro, também não precisa necessariamente ser jornalista, como a gente vai colocar ali. Vou citar depois alguns exemplos, assim como, enfim, os textos do tipo de jornalismo que se enquadram lá no gênero do jornalismo opinativo, que vocês viram lá em produção da notícia, nas disciplinas de reportagem, jornalismo impresso, etc. Não necessariamente vai ser escrito por um jornalista, né? Tem colunistas em jornais, comentaristas em veículos de TV e de rádio que não necessariamente são jornalistas. Enfim. O conto, então, como eu comentei, é uma narrativa curta, mas ela é ficção, né? Então, claro, ela pode ser baseada num fato real. Posso escrever um conto que se passa na Segunda Guerra, por exemplo.
Posso escrever um conto ilustrando a pandemia, né? Mas é uma história de ficção, né? Senão não vai ser conto. Se eu contar a história de alguém que aconteceu, pode ser uma crônica, pode ser um texto, uma narrativa de não ficção, né? Mas não vai ser conto nesse caso. E o romance aí é o tradicional que a maioria das pessoas pensam quando se fala na palavra literatura, que é o romance, a narrativa longa de ficção. E aí tem vários tipos de romances, né? Tem um romance histórico, tem um romance fantástico, tem vários tipos de romance. Tem um livro que se chama A Arte da Ficção, do inglês David Lodge, que também é publicado pela LPM Pocket, em que ele vai colocar também algumas técnicas de narrativa ficcionais e que podem ser utilizadas também, claro, em qualquer narrativa, inclusive na jornalística e no livro-reportagem. Mas no caso do romance, então, tem essa divisão, né? Você tem aquele romance histórico, e depois eu vou trazer alguns exemplos, mas tem aquele romance que conta, que ilustra a Segunda Guerra Mundial. Tem, por exemplo, que eu acho que já citei aqui, O Meio Sol Amarelo, ilustra a Guerra de Biafra na Nigéria, da Chimamanda Adichie. Então, tem romances que é uma ficção, mas que se passa como pano de fundo, tendo um pano de fundo na realidade. Aqui tem um exemplo que eu trouxe da Paula McLean, que ela escreveu esse livro, Casados com Paris. É um livro muito bom, porque é interessante porque ela pega é um mix de livro-reportagem com ficção, porque ela fez uma pesquisa, fez uma baita pesquisa sobre a biografia do escritor Ernest Hemingway, só que ela narra na primeira pessoa, na voz da primeira esposa do Hemingway, né? Que foi o período em que eles saíram dos Estados Unidos e foram lá na década de 20 morar em Paris, que era o núcleo dos escritores da época, né, do mundo, né? Todo mundo queria ser escritor, queria estar em Paris na década de 20. Só que foi um desafio interessante, eu achei um estilo novo quase, né? Claro, não inédito, mas pouco utilizado, que ela pegou uma figura que existiu, real, e ela assumiu a voz em primeira pessoa dessa personagem que existiu. Ela encarnou, tentou meio que encarnar, né, essa criatura que é a personagem, né? Então ela narra brigas e tal, mas na voz da personagem, né? Brigas de casamento, de decisões da vida deles, mas ela escreveu essa ficção imaginada por ela a partir de uma baita pesquisa, né, sobre a biografia do Hemingway, sobre esse período em que eles viveram, né? Tanto é que daí no final tem ali, né, o que aconteceu com cada um dos personagens na vida real, etc. Mas é muito interessante porque é baseado, né, na vida da pessoa. Mas o interessante não é só isso, o interessante é ela ter se posto, né, na pele, né, de uma personagem que existiu e ter feito a narrativa em primeira pessoa. Então é bem interessante. A crônica, como eu falei para vocês, ela não necessariamente, né, é escrita por jornalistas. Eu tenho vários livros ali de coletâneas de crônicas, e acho que chutando por alto uns 90% são de jornalistas, né? Então eu separei aqui um justamente que não é jornalista, apesar de contribuir com a mídia, com entrevistas, programas, livros, etc. Mas aqui é um livro de crônicas, né, do Drauzio Varela, que é médico. E aqui é o livro Por um Fio, né, em que são crônicas do Varela comentando sobre pacientes que ele atendeu, que estavam com os dias contados pelo câncer, né? Então ele é um livro bem dramático, de certa forma, né, que traz muitas reflexões, mas é uma coletânea de crônicas, né? Acaba sendo textos curtos, né, baseados nessa experiência dele. Assim como eu digo que o Estação Carandiru, o primeiro livro, creio eu, mais longo, pelo menos, do Varela, é uma aula de livro-reportagem, né? E ele é médico, mas ele teve acesso ali a uma situação em que nenhum jornalista jamais teria, né? Que é a de atender, de conseguir estar dentro do presídio do Carandiru, que era o maior presídio da América Latina na época, e os presos contando suas histórias ali de uma maneira que não contaria certamente a nenhum jornalista. E
enfim, ele tem acesso a um mundo, né, e ele colocou isso, reportou, e aí daí né, a origem do termo reportagem. Ele reporta isso de uma maneira como uma grande reportagem, né? Só que estando num lugar onde nenhum jornalista conseguiria estar, né? Que era lá dentro do presídio, ouvindo todas as histórias, né? Que ele ouviu e que ele conta de maneira magistral, assim, sob o ponto de vista da literatura e da narrativa, no Estação Carandiru. É um livro realmente muito bom. Aqui tem uma narrativa de viagem, ou só para mostrar mais um tipo de narrativa, né, do professor Juremir Machado da Silva, colunista também, que é um escritor no fim do mundo, em que ele conta, né, ele recebeu o romancista o Michel Houellebecq, que é o escritor francês, tem alguns livros dele aí, Plataforma, Possibilidade de uma Ilha, né, são alguns dos livros dele. Ele é um autor polemista e popular na França, né, e o Juremir, ele tinha esse sonho de conhecer a Patagônia, porque ele conta que na cultura francesa a Patagônia é vista no imaginário como o fim do mundo, né? E aí ele pede para o Juremir acompanhar ele nessa viagem, e ele acompanha o Houellebecq nessa viagem. E aí dessa viagem ele escreve esse livro aqui, né, que é um escritor no fim do mundo. Tem outras, tem o Ayrton Ortiz, que é um jornalista, autor de narrativas de viagem, que a gente vai falar também mais algumas vezes aqui na disciplina, mas é outro tipo. E aqui tem um clássico também da literatura ficcional, do William Faulkner, Som e a Fúria, que é um livro que ele também tem um desafio aqui de narrativa que o Faulkner faz, que ele escreve, agora não me recordo, são 3 ou 4 personagens, e cada capítulo ele escreve na voz de um personagem. E o primeiro é na voz de uma pessoa que tem deficiência mental, né? Então é muito difícil, é conhecido esse livro por ser muito difícil de ser entendido. Eu até marquei na época em que eu li, acho que até a página 162 mais ou menos, tu tenta captar fragmentos, né? Porque são personagens muito complexos, né? E esse primeiro principalmente, então é praticamente impossível de entender, mas é uma leitura bem fascinante para quem tem paciência. E depois que passa, eu costumo dizer assim que é difícil, né, ler 160 páginas sem entender quase nada, mas para quem tem essa força de vontade, depois acaba valendo a pena. Mas para ver como existem N possibilidades de estrutura narrativa. E o livro aquele do David Lodge, ele traz diversas, né, dessas técnicas narrativas e de formas de se constituir um enredo, né, e que é o que os autores do New Journalism, do jornalismo literário, eles fazem. Eles vão buscar na literatura, nessas estratégias narrativas da literatura, formas de contar histórias na grande reportagem, no livro reportagem. Aqui eu confesso que vivia outro tipo, né, o texto autobiográfico. Tem as biografias também, né. Confesso que vivi do poeta, e como a gente falou também do gênero lírico, né, o Pablo Neruda, né, a biografia dele também é um riquíssimo material histórico para entender o que foi a ditadura no Chile. Tanto é que no fim, e aí pesquisando depois sobre, ele termina de escrever mais ou menos umas 2 semanas antes de morrer, e fica evidente então que daí tem textos, daí reportagens sobre isso mais contemporâneas, que indicam que ele realmente foi morto, né, pelo governo chileno na época do general Pinochet. E enfim, é o que dá a entender no fim do livro essa preocupação dele, e é o que algumas reportagens trazem a partir, enfim, até de pesquisas que foram feitas em relação ao motivo, né, da morte dele, que ele estava internado no hospital e morreu subitamente. Então aí tem uma teoria, né, mas que é embasada em alguns elementos que... e aí, lendo o livro, se torna muito evidente, né, de que foi isso mesmo que aconteceu. E aí tem a literatura clássica, né, tem aqui o Dom Quixote, é meu livro número 1. Considero praticamente perfeito, né, a narrativa, a linguagem, a estrutura, o uso do humor, principalmente, do Dom Quixote.
Mas claro, são 2 volumes gigantes, enfim, mas vale a pena. E o David Copperfield é outro clássico também grande, vale a pena ler. Também é outro exemplo assim de livros de obras de ficção clássicos. O David Copperfield, que foi escrito originalmente como romance folhetim, né, e se tornou também a principal obra do Charles Dickens e uma das mais referenciadas. Aqui a gente está dando esse panorama mais ainda focando na literatura no sentido ficcional. E aí a gente segue aí nas próximas semanas caminhando no rumo ao new journalism, ao jornalismo literário. Beleza? Qualquer dúvida podem me escrever, me contatar. Comentários, críticas, sugestões também. Um abraço a todos e até a semana que vem. Fiquem bem.